pedir em nome de Cristo. Senão a pessoa não volta não, gente. Com muita alegria, ele aceitou o nosso convite de estar aqui ministrando a palavra. Primeira de muitas, em nome de Jesus. Eu escutei um amém? Amém. Amém. Boa noite a todos. Essa noite eu quero falar com vocês acerca de envio. E a palavra que eu quero usar é ekbalo. Ekbalo é um termo grego que Jesus ele usa em dois momentos específicos. Ekbalo ele significa expulsão ou envio sem direito de retorno. Então Jesus ele usa quando ele vai expulsar um demônio, e Jesus ele também usa quando ele vai orar ao Pai para enviar trabalhadores para os campos. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou pedir rapidinho para você ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Vai ser Romanos 1, a partir do verso 14. Romanos 1, 14. A minha versão ela diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode tomar assento. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos romanos, ela é considerada a sua carta magna. Se nós pudéssemos condensar toda a teologia de Paulo, com toda certeza, ela está na carta aos romanos. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele tem duas ideias principais. A primeira é que Paulo ele gostaria de se apresentar à igreja em Roma, uma vez que não foi Paulo quem fundou, quem plantou essa igreja. E o segundo objetivo é que Paulo ele queria se aliançar com aqueles irmãos em Roma. Ele queria, depois de chegar em Roma, partir para a Espanha, já que a Espanha naquele período era o local aonde grandes filósofos e grandes pensadores moravam, e ele queria pregar o evangelho para aquelas pessoas. E na história da humanidade, a carta aos romanos inspirou grandes avivalistas. Grandes avivamentos começaram com pessoas lendo essa carta. E Paulo, ele começa a carta
falando assim, você que está com a Bíblia aberta, você pode ver no versículo 1, ele fala assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele começa com 3 sentenças, e a primeira é: Paulo, servo de Jesus. A palavra servo no original, no grego traduzido, é doulos. Doulos significa literalmente escravo. O que Paulo ele está falando é: Paulo, escravo de Jesus. Para nós sul-americanos é bem complicada essa ideia de escravo, de escravidão, porque nos remete a um período bem conturbado da nossa história, onde pegavam homens livres dos seus países e vinham para a América para trabalhar para os seus senhores, e muitos milhões morreram por conta desse período de escravidão. Só que esse tipo de escravidão também existia em Roma, só que em Roma aproximadamente 60 milhões haviam aproximadamente 60 milhões de escravos, divididos em algumas categorias. E esse doulos, essa categoria, não é esse tipo de escravo que servia por obrigação, não era aquele tipo de escravo que servia com medo do seu senhor. O escravo doulos que Paulo fala aqui é aquele escravo que ele tinha consciência de quem ele era, e ele fala assim: olha, eu estou vendendo a minha liberdade para aquele senhor ali, porque eu entendo que ele vai poder cuidar de mim melhor. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: eu não consigo cuidar de mim mesmo. Eu decido que Jesus Cristo vai ser o meu Senhor. Eis-me aqui. E o interessante é que nós hoje, no século 21, nós vivemos o que nós chamamos de pós-modernidade. Diferente do que Paulo ele está falando, a pós-modernidade, ela traz uma ideia de que tira-se Deus do centro e coloca-se o homem. Existem alguns sofismas que a gente ouve e esses sofismas, eles acabam entrando na nossa cabeça. Por exemplo, hoje nós somos uma geração que cansa de ouvir assim na televisão, no rádio, na internet: meu corpo, minhas regras. Eu é que decido, eu é que escolho, eu é que mando. Só que se eu pergunto para alguém, se nós aqui somos templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, como o nosso corpo vai ser a nossa regra? E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: Paulo ele está falando, olha, eu sou escravo do Senhor. Em quais áreas da sua vida hoje ainda Cristo não é o seu Senhor? Essa música, tem uma parte, eu juro que eu não sei ainda a letra, mas que fala assim, tem uma porta e faz morada. Como é que é essa parte aí? Eu vou gravar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Só que aonde é que nós guardamos as chaves da nossa casa? Porque nós chegamos aqui, oramos, ouvimos, sabemos quem é Deus, mas qual é a área da sua casa? Qual é a porta que ele precisa entrar para que ele seja o seu Senhor? Nós queremos muito avivamento, nós queremos muita coisa, mas a pergunta é: quando você está sozinho, quem é você? Ah, mas ninguém está vendo, então eu posso. Não pode. E aí ele continua falando, porque aí nessa música também tem da dança, não tem a dança? Tem a dança. Eu sei que tem a dança, eu sei que tem.
Como é que essa parte aí? Sabe por quê? João 17 vai falar assim, ó. Jesus orando, falando com o Pai. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com você. Cara, quando Jesus ele está falando isso, ele está falando sobre algo que os teólogos, que as pessoas que estudam, eles chamam essa dança de pericorese, que é a dança da trindade. Eles comungam da mesma essência, da mesma substância. Então o Pai, o Filho e o Espírito são um só. E aí quando ele nos chama para fazer essa dança, para fazermos parte dessa dança, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. E aí Paulo continua, deixa eu andar. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. O termo apóstolo significa alguém enviado em uma missão. Nós vamos ver na Bíblia Jesus chamando os seus 12 de apóstolos. Nós vamos ler lá em Efésios 4 os 5 ministérios, aí tem apóstolo. Só que eu não vou entrar aqui no mérito de falar sobre quem é apóstolo hoje, não quero falar sobre isso hoje. Só que existe o apostolado e todos nós somos chamados a enviar, a falar uma mensagem, levar essa missão a alguém. Então, todos nós temos esse chamado apostólico, separado para o Evangelho de Deus. É interessante que Paulo ele vai falar assim, ó, o Evangelho de Deus. E aí alguém aqui hoje já falou sobre Evangelho, acho que foi o Jonatas. A gente está numa igreja, a gente ouve falar sobre Evangelho e às vezes a gente não entende o que é Evangelho. O Evangelho ele é uma boa notícia. O Evangelho, ele é uma boa nova, que na verdade vai começar com uma má notícia. Qual é a má notícia? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A pessoa mais crente que você acha que conhece, ela estava condenada à morte eterna. Até que Cristo, na cruz do Calvário, o Verbo se faz carne, habita entre nós, e aí Ele morre por mim e por você. E graças ao Senhor, nós conseguimos ser justificados através da sua graça. É a obra redentiva de Jesus no Calvário que nos alcança e nos transforma. Antes pecadores, agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Antes nós não tínhamos nenhum tipo de esperança, mas porque o Cristo ressurreto morreu na cruz do Calvário, hoje nós podemos dar glória a Deus e saber que nós somos salvos. O problema é que hoje, e isso não vem de hoje na verdade, ao longo da história, tentaram deturpar o Evangelho de Deus. Um Evangelho que é simples. Cristo morreu na cruz. Nós somos pecadores. Nós não conseguiríamos nos salvar por nós mesmos. Se eu pegar ao longo da história, eu vou poder falar bem no começo, século I, dos judaizantes. Era um grupo que misturava o judaísmo com o cristianismo. Era o grupo que ia pelas igrejas onde Paulo plantava e tentava desvirtuar o que Paulo estava pregando. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está fazendo uma defesa da fé de tudo aquilo que os judaizantes queriam. Por quê? Porque eles chegavam e falavam assim: olha, você
pode ter a graça de Cristo. Pô, beleza, mas você precisa também fazer algo mais. Volta para a lei, faz isso, faz aquilo. Se nós seguirmos, nós vamos ver os libertinos também. Quem eram os libertinos? Eram pessoas que entendiam a graça de Cristo, e aí eles pegavam a graça de Cristo e transformavam essa graça em graça barata. Eles achavam o seguinte: bom, já que agora eu tenho a salvação, já que agora eu tenho a graça, eu posso pecar e viver de qualquer forma. Seguindo um pouquinho mais no século II, eu posso citar aqui para vocês um outro grupo, que esse grupo quase destruiu a igreja. É um homem chamado Marcião. Ele pega práticas, ideias, pensamentos filosóficos helenistas e junta com o cristianismo, e ele forma uma coisa chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele quase destrói a igreja, e a igreja continua. Por quê? Porque dentro da igreja sempre vão haver remanescentes, pessoas que vão defender a verdade do evangelho. Então a história vai seguindo, século IV, eu posso falar sobre a institucionalização da igreja. Agora, para você ir para o céu, você tem que pagar o Papa. Agora, para você tirar alguém do inferno, você tem que pagar. E aí foi seguindo. Eu vou puxar um pouquinho mais para frente. Eu posso falar sobre a época do iluminismo, que foi tirar Deus do centro e colocar o homem. Eu posso falar sobre o liberalismo alemão do começo desse século. Eu posso falar de agora dessa teologia da prosperidade, que tira Deus do centro e fala para você que você só vai conseguir alguma coisa se você der o seu carro, se você der dinheiro, se você der o seu apartamento. Isso não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa deturpação do que é o evangelho é complicada, porque nós só vamos conseguir pregar o evangelho quando nós entendermos a nossa real situação. Qual é a nossa real situação? Que todos pecaram. Todos pecaram. E aí, quando a gente fala de pregar o evangelho, às vezes até a pessoa tem bom coração, ela quer pregar bem. E aí a gente ouve alguém falando assim: poxa, meu casamento não está legal, a minha esposa não está assim, meu marido é assado, meu filho. A gente ouve: estou com um problema lá na empresa, E aí, sabe o que a gente fala para essa pessoa normalmente? A gente fala assim: cara, vai lá para a igreja. Pô, tem a célula lá, tem o PG, vai lá. Só que isso não é a resolução dos problemas, porque o problema não está no marido, na esposa, o problema não está na empresa, na finança, o problema está em nós. Nós somos o problema. E aí tem uma coisa que é graças ao antropocentrismo, que é o seguinte: quando tira-se Deus do centro e aí coloca-se o homem. Isso tem muito em filme de herói. Vocês estão ligados? Quando tem filme de herói, sei lá, Homem-Aranha 1, normalmente é no primeiro. Aí tem lá, o cara é o herói, aí começa o primeiro ato. O primeiro ato é sempre de apresentação do personagem, né? Foi picado aí pela aranha de Marte, sei lá. E aí, segundo ato é o quê? Ele começa a entender os seus poderes. E aí tem um problemão que ele não consegue resolver, não é isso? E aí o que acontece? Ele vai e normalmente tem um mentor, tem alguém que chega e fala o que para ele? Olhe para dentro de você, pequeno gafanhoto. Eles falam uns negócios assim, né? Só que qual é a parada? Como pastor hoje não tá, eu posso contar umas piadinhas, né? Qual é a parada? Qual é o erro disso? Que aí a indústria do cinema, a indústria da TV, da internet, ela vem e fala assim para você: cara, tu não é totalmente mal, não. O problema, a resolução do problema está dentro de você. Busca lá de dentro, busca lá de dentro.
Só que nós, por nós mesmos, nós não alcançamos misericórdia. Sem Cristo não há justiça. É por isso que quando a gente entende isso, Jesus morreu na cruz e aí fala assim, está consumado. Em outras palavras, já está pago. Nada que nós fizermos vai poder pagar o que Cristo já fez. Então, o que acontece? Quando o cara peca, quando a mulher peca, o que ela faz? Vacilei hoje, o que eu vou fazer? 3 dias de jejum de Instagram. Quem riu é porque faz. O cara peca, o que ele fala? Pequei. Vou hoje ler 3 capítulos da Bíblia. E a gente acha que vai pagando Deus. Só que não, já está consumado. Isaías 64, não precisa abrir não, vai falar assim, 64:6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Esse mundo que Isaías está falando é um leproso. Eu não sei se alguém aqui já esteve perto de um leproso, lá do pior estágio. Eu asseguro uma coisa para vocês: se um leproso quisesse chegar agora e assistir o culto, no pior estágio, quando ele botasse a perna lá na porta, nós daqui sentiríamos o cheiro. E aí, se esse cara sentasse aqui e nós olhássemos para ele e falássemos assim: cara, vamos dar um banho, vamos dar uma roupa nova, nós faríamos isso. E aí, sabe o que aconteceria 5 minutos depois? A roupa nova, o perfume, qualquer coisa, já ia ter sido dissipada. A roupa estaria comprometida tanto quanto a roupa antiga, porque ele continuaria sendo leproso. Quando nós colocamos as nossas boas obras, elas se assemelham a um leproso. É isso que Isaías está querendo falar. E aí, o interessante desse evangelho é que o evangelho, ele não termina em nós. A cruz é só um caminho para algo maior. Foi falado aqui hoje sobre coletividade, é exatamente isso. O evangelho é um evangelho singular quando Deus trata contigo, mas nada do que Ele faz no seu singular é para você ficar no seu quarto parado. Você tem que colocar isso em prol do próximo, em prol de uma coletividade, em prol de uma comunidade. E a pergunta que eu faço é: como pregar o evangelho verdadeiro de Cristo para uma geração pós-moderna? A marca da geração pós-moderna é que essa geração, ela não tem profundidade em suas relações. É uma geração hedonista, é uma geração nihilista, é uma geração que se preocupa somente consigo, não tem intimidade nenhuma com a Bíblia, não quer ter intimidade nenhuma com a Bíblia e acha que sabe de tudo. Como nós nos preparamos para pregar para essas pessoas? O primeiro ponto: tenha convicção da sua identidade em Deus. Saber quem você é e o que você carrega vai te diferenciar nesse mundo. Eu lembro quando eu era criança, eu já falei aqui uma vez. Minha mãe, ela sempre foi dos mantos de Kobachev. Aí minha mãe ia para umas orações, expulsa demônio olhando assim. Minha mãe levava eu e minha irmã é mais nova que eu, para as orações, e eram bênçãos, sabe? Eu aprendi muito. E aí as irmãs de oração, elas vinham e vamos orar aqui pelos filhos da irmã Melissa. Aí botava a mão assim,
Ó, Deus, abençoa esse jovem, que ele seja um grande pregador, abençoa, leva ele por caminhos inimagináveis, essas coisas que quem é do manto sabe como é que é. E aí, eu chegava para minha irmã, e aí ela falava assim, as irmãs, ó, Senhor, dá um marido, dá um varão valoroso para ela, até essas coisas, que ela seja uma grande obreira aqui na tua casa, círculo de oração e tudo mais. É bênção. Eu estou aqui hoje também por conta dessas orações. Só que o evangelho é muito mais do que estar nesse púlpito. Quando você olha para esse púlpito, só tem um microfone que hoje está comigo. Não tem como 4, 5, 6, 10 pessoas estarem falando ao mesmo tempo. Não tem como todo mundo tocar, não tem como todo mundo estar dançando aqui. O evangelho é muito mais do que isso. Sabe onde você vai ser bênção? Sabe onde você vai exercer o seu apostolado? Você vai exercer quando você for médico, dentista, quando você for Uber, quando você estiver na sua faculdade, na sua escola. Fazer missões é muito mais do que viajar, pregar. Fazer missões é comunicar a verdade de Deus aos homens. Outro ponto, presença no lugar secreto. Hoje todo mundo quer ser famoso. Todo mundo é blogueiro, todo mundo sabe muito. E é uma geração que busca fama, poder, dinheiro. C.S. Lewis, ele diz assim, no livro Cristianismo Puro e Simples: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A gente perde muito tempo com o que não deveria perder. E é no lugar secreto que Deus ele vai estabelecer a sua glória e manifestar o que Ele quer para as nossas vidas. E o próximo é convicção da sua vocação. Talvez você entrou aqui e você, poxa, mas para o que Deus quer que eu faça o que? Primeiro ponto, pregar o evangelho, independente de qualquer coisa, isso é o teu chamado. E uma vez eu ouvi isso, eu achei bem legal. Tudo aquilo que te atrai também é o teu chamado. E aí eu vou seguir por causa da hora. O texto que a gente leu, ele vai falar assim, 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existem duas maneiras de você se endividar. A primeira maneira é você pegando dinheiro emprestado com alguém. E a segunda maneira é você pegando dinheiro com uma pessoa para entregar a uma terceira pessoa. No caso, Paulo ele está nesse segundo caso. Paulo ele se sentia devedor porque ele recebeu de Deus um tesouro. E ele fala assim, cara, isso aqui eu preciso compartilhar com os irmãos de Roma. Eu preciso compartilhar com os irmãos lá na Espanha. Eu preciso plantar a igreja em Corinto, na Galácia. Eu preciso compartilhar o tesouro que Deus me deu. É assim que eu e você temos que entender. Cara, o culto hoje foi uma bênção, on fire. Eu pulei, chorei, eu entendi, eu vi Deus. E agora o que eu preciso? Eu preciso levar isso lá para fora. A ilha do governador, ela precisa, não é de uma política de esquerda, não é uma política de direita que vai mudar o Brasil, a ilha, o Rio. O que vai mudar é uma geração de filhos que entende que eles vão levar a palavra de Deus, compartilhando o tesouro que Deus deu a eles. Já estão de pé, e é
essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Paulo, ele fala uma das coisas mais bonitas que nós acabamos de ler. Porque não me envergonho do Evangelho. E talvez a gente pergunte assim, não, mas por que Paulo falaria que não se envergonha? Claro que ele não se envergonha, mas a ideia é que Paulo, ele escreve isso para os romanos. Os romanos, eles entendiam naquele momento o cristianismo como uma vergonha. Por quê? Porque, entenda, Roma era a capital, era o maior império daquele tempo. E então eles tinham uma relação de poder. Então para eles era muito escárnio chegar alguém que estava servindo a uma pessoa que era filho de um carpinteiro, que morreu na pior das mortes, que era a morte de cruz. Eles não entendiam isso. E essa ideia de ter um Deus se relacionando com o homem, os próprios gregos, os próprios romanos entendiam. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 1:23, ele fala assim, que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eles já sabiam, eles viam na história, na mitologia grega, os deuses poderosos, eles desciam e se relacionavam com as mulheres. Os deuses poderosos, eles vinham e causavam guerras entre os homens. Então, para eles, a relação de Deus e o ser humano sempre foi uma relação de poder. Se houvesse um Deus que morresse, era porque um outro Deus mais poderoso havia matado eles. O que os romanos não entendem é que o nosso Deus é o Deus mais poderoso, é o único Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É aquele que fala assim, planetas entrem em órbita, e os planetas na mesma hora entram em órbita. O nosso Deus é o Deus que fala assim, estrelas se alinhem, e as estrelas, elas se alinhem. O nosso Deus é o único que ele consegue ter aceidade, ou seja, ele não tem fim. Deus, ele precisa somente dele para existir. O que os romanos não entendiam é que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que pode tudo, que com a palma da sua mão, ele governa os céus e a terra. Esse Deus, ele vai descer. E aí João vai falar assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus é um Deus poderoso, mas é um Deus que vem para se relacionar com o ser humano. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. E essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e os trabalhadores. Rapaz, durante a história da humanidade, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Vê lá no Éden. Depois do Éden, você pode ver que Deus cria tabernáculo. Você pode ver que Deus sempre quis se relacionar com o homem e com todos os homens. Só que chegou um momento da história da humanidade que
O homem inverteu isso. Sempre foi Deus em nós. Só que chega um momento da história que aí as pessoas querem botar Deus sobre nós. E aí a igreja, século IV, a igreja ela detinha todo o poder das nações. Lembra lá no, acho que é a 8ª série, sei lá, 1º ano. Lembra que aquela piramidezinha? Embaixo os pobres, ali no meio a burguesia e em cima o clero. O Papa ele tinha poder para decidir reinos. Realmente naquela época o Papa era pop. E aí tudo passava pelo crivo da igreja. Tudo era decisão do Papa, do clero, da igreja. As pessoas elas não tinham acesso à palavra de Deus. Em 31 de outubro de 1517, um teólogo alemão chamado Martinho Lutero, ele está lendo o mesmo texto que a gente acabou de ler. Ele leu 17, ele fala assim, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero ouve isso, ele entende uma coisa. Eu não preciso ficar correndo atrás de obras, eu não preciso ficar me batendo, eu não preciso de nada. Acontece a primeira onda de avivamento. Por quê? Porque e Deus é tão poderoso que Deus tira um monge, um cara que era de dentro da igreja, ele fala assim, sai, pega tudo e vai, leva a palavra. E aí muitas coisas contribuíram, logo foi viralizado lá, não tinha rede social, logo todos entenderam as 95 teses, todos entenderam o que Lutero queria. E ao mesmo tempo, outro homem chamado Zwinglio, na Suíça, ele também faz a sua reforma. Nós estamos vendo o movimento da reforma protestante se iniciando. Nós estamos vendo o que nós estamos aqui graças a esses grandes homens de Deus. E a reforma, ela trouxe várias coisas. Primeiro, as pessoas voltaram a ter acesso à palavra. As pessoas voltaram a se relacionar. E a ideia da reforma é tão poderosa. O avivamento, o Espírito Santo de Deus é tão poderoso que quando você é transformado por Deus, ninguém que está ao seu lado fica inerte. Quando você pega a história dos avivamentos, eu quero focar em 2 só hoje. Quando você pega a história dos avivamentos, quando você pega o que Zwinglio faz na Suíça, você percebe o quanto o poder de Deus transforma. Porque esse homem, ele não queria só pular. Meus irmãos, como eu falei, minha mãe é do círculo de oração, eu gosto de pular, de marchar, eu gosto disso tudo, mas mais do que isso, eu gosto do poder verdadeiro de Deus. Não adianta nós pularmos, não adianta nós chorarmos, e aqui, do nosso lado, as pessoas continuarem passando fome. Quando a reforma estoura, você pode procurar na Alemanha, muitas escolas são fundadas. Na Suíça, existe um estado protestante. Escolas e hospitais são criados. Desde Atos, lembra? Atos 2:42, partilhavam do pão. É impossível haver avivamento e a comunidade à nossa volta não ser impactada. Chega de pular no culto e a gente tem que ficar pedindo toda vez, gente, traz 1 quilo de alimento, gente, gente, isso nós temos que entender, que não precisa de liderança nenhuma falar, isso tem que fluir de dentro de você. Isso é o verdadeiro avivamento. Lá em Gales, muitos anos depois, quando teve avivamento em Gales, há registros de cidades em que não aconteceram prisões nem ocorrência durante o avivamento. Primeira onda de avivamento. Anos se passam, e aí eu falei disso anteriormente.
o homem sempre tentando manipular Deus, o homem sempre tentando. E aí chega um momento da história, não vou entrar em detalhes, mas o iluminismo, ele tira Deus do centro, coloca o homem com toda a sua racionalidade, com toda a sua ideia. Os teólogos ficam um pouco perdidos, tentam se equilibrar, tentam fazer as coisas, não dá muito certo. Só que no começo do século acontece uma coisa que é fenomenal. Um pastor negro de um olho só, lá nos Estados Unidos, ele havia sido discriminado no seminário, ele não tinha dinheiro, só que ele tinha uma coisa: fome e sede por Deus. E esse cara foi, juntou uma meia dúzia, e aí quando a gente foi ver, Deus falou assim: segunda onda. Deus em nós. Esse cara foi tão cheio, que hoje a Assembleia de Deus foi fundada por conta desse movimento. Quando em Azusa as pessoas eram cheias, não existia mais branco, negro, rico, pobre, não existia mais analfabeto, doutor, existiam pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E aqui eu encerro. João 5:7. Há três que dão o testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Primeira onda, a água, a volta da palavra. Segunda onda, o Espírito, o derramar de línguas. E agora chegou a melhor parte, porque agora nós estamos. Eu e você fazemos parte da terceira onda. A onda do sangue. Existem profecias de que o Brasil é um celeiro de missionários. E eu estou vendo eles aqui. Nós estamos talvez em um dos piores, talvez não, com certeza, piores momentos da história da humanidade. Quantas pessoas melhores que nós já se foram, perderam emprego? Quantos de nossos irmãos, talvez você aqui, durante esse período, perdeu a esperança? A gente se desespera, se liga a TV, se não liga é pior. Eu não sei o que é melhor, eu não sei o que é pior. Só que eu sei de uma coisa: o Senhor separou essa geração para viver o sobrenatural com Ele. O Pai, Ele diz: equipá-lo. E nós respondemos: Maranata. Porque existem pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra. E quem vai pregar está aqui me ouvindo. Não é no púlpito, não é tocando, cantando, não é lá fora, aonde eles precisam. Quem é o trabalhador, quem é a trabalhadora que vai levar a palavra? Eu peço para você ficar de pé.
tabernacular entre os seus, ele veio, tabernacular entre os seus, ele veio. Como um grande exército, levante suas mãos e diga: e essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda, essa é a terceira. Ouça ele dizer: pode ser equivalo, uma geração curada dos seus traumas. Uma geração sem medo. Venderam um evangelho falso pra gente. Foi ensinado assim, ó: você pode pecar, você pode viver. Não, venderam um evangelho de que, olha, você pecou, você tá fora. Só que em primeira carta de Paulo a Timóteo vai falar assim: porque é só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Entre você e Deus existe um cordeiro. Entre você e o próximo também existe um cordeiro. Hoje ele te chama, sabe para quê? Para proclamar esse reino. Hoje o Pai fala, equipá-lo. Hoje o Pai nos convoca a dizer: ora vem Senhor Jesus. E eu quero fazer uma oração. Se você não quiser, não precisa vir. Eu quero falar com os trabalhadores. Ele veio tabernacular entre os seus, ele